Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a situação na América Latina. Em outro vídeo meu eu já falei sobre a Colômbia, sobre o Chile. Eu gosto muito de falar sobre a América Latina porque a América Latina é sempre um tema que fica em segundo plano, até mesmo aqui no nosso noticiário. A gente conhece muito pouco de América Latina. E somos latinos, eu sempre gosto de dizer isso, que o brasileiro ele não é europeu, nem americano, nem é brasileiro, por si só brasileiro. O brasileiro é também um latino, como mexicano, como povo mexicano, como povo chileno, como povo argentino. Nós somos latino-americanos. Por mais que alguns brasileiros torçam o nariz para isso, se achem europeus ou americanos, né? Mas enfim, então, gostaria hoje de falar sobre a América Latina. Nós tivemos no final da semana passada uma crise no Haiti. Na verdade, a crise do Haiti, né, infelizmente, ela é permanente. Nós temos lá um país com uma pobreza muito grande, com instabilidade política muito grande. E nós tivemos no último final de semana, final da semana passada, o assassinato do presidente haitiano dentro da sua casa. Do ponto de vista das relações internacionais, pessoal, isso é muito lamentável. Por mais que um presidente seja contestado, que o povo queira removê-lo do poder por razões inúmeras, ter um presidente assassinado nas condições em que foi o presidente haitiano é sempre uma tristeza, é sempre barbárie, né? Para nós que estudamos relações internacionais. E aí, pessoal, além disso, nós tivemos a questão de Cuba, né? Nos últimos dias, pela primeira vez, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, mais pela questão cubana. É um fato inédito que nós tenhamos em Cuba manifestações de rua contra o governo. Porque desde 1959, quando nós tivemos a Revolução Cubana, no auge da Guerra Fria, é muito raro ver a população cubana ir à rua, contestar o regime que está em Cuba, né, está governando Cuba por muitas décadas. E agora, com o agravamento da pandemia, com a questão, né, do embargo americano que ainda perdura, e com a interrupção do turismo em Cuba, que traz divisas, traz dólares para os cubanos, nós tivemos a entrada de Cuba em um cenário econômico muito ruim, em que o povo viu sua situação se degradar também. E além disso, pessoal, nós temos uma pressão internacional por uma troca de regime em Cuba. Isso é óbvio, até pela declaração do Biden. O Biden, presidente americano, ele viu os protestos em Cuba e declarou: é preciso ouvir o povo cubano, respeitar as liberdades. O povo cubano está clamando por liberdade, por melhores condições econômicas, contra um regime que só enriquece. E a Rússia, pessoal, se apressou em defender o regime cubano, acreditando que o destino de Cuba está na mão dos cubanos, que não vai aceitar, que não é aceitável interferências de fora dentro de Cuba, mandando um recado para os Estados Unidos. Vejam o quanto é complexa, pessoal, essa situação de Cuba. Vejam que, por mais que nós tenhamos uma situação ideológica, que é a questão ainda do regime socialista em Cuba, nós temos, além disso, no fundo, uma questão geopolítica. Por que a Rússia se apressa em defender o regime cubano contra a declaração dos Estados Unidos? Primeiramente, pessoal, que a Rússia ela não é mais a União Soviética, mas ela sabe que a sua disputa geopolítica é com os Estados Unidos. E ela deve apoiar, e é do interesse russo, que a Rússia apoie aqueles regimes que são mais distantes dos Estados Unidos. O regime cubano, por ser um regime com uma ideologia mais distante do capitalismo, é claro, vai orbitar mais em torno de rivais geopolíticos dos Estados Unidos do que se aproximar dos Estados Unidos. A Rússia, quando influencia, quando tenta buscar um fortalecimento da sua influência na Venezuela, não é porque ela se identifica mais com o comunismo, com o socialismo venezuelano, mas sim porque ela enxerga que a oposição do governo Maduro aos interesses americanos é
o interesse russo. Trazer a Venezuela para perto da Rússia é o interesse da Rússia. Porque são regimes mais distantes dos Estados Unidos que podem trazer vantagem para a Rússia numa corrida geopolítica pela influência mundial. A mesma coisa a China, pessoal. A China dá mais um apoio de bastidor para a própria Venezuela, para a própria Cuba. Então nós temos que assistir a isso com olhos menos superficiais, com olhos mais de curiosidade para tentar entender o que está se passando na América Latina. Nós tivemos esse ano protestos na Colômbia, que até hoje, né, sacodem a Colômbia. Nós tivemos a Constituinte nova do Chile. Nós temos aqui no Brasil uma situação política totalmente complexa, um governo fraco, mal visto, com uma imagem muito negativa no mundo, que a gente não sabe se termina o mandato ou não. A gente espera ansiosamente pelas próximas eleições. Então nós estamos vendo que a situação da Covid-19 sacudiu a América Latina de uma forma a estourar um barril de pólvora, uma insatisfação popular que já estava pairando no ar. O caso de Cuba é ainda mais emblemático porque nós temos um embargo americano. Nós temos que notar também uma certa hipocrisia no discurso norte-americano, pessoal, porque o Biden, ele não levantou as sanções, ele não abrandou as sanções que o Donald Trump fortaleceu contra Cuba. O governo Obama, antes do Trump, tentou uma reaproximação com Cuba, tentou normalizar as relações com Cuba. E o Donald Trump, sendo mais agressivo contra os inimigos dos Estados Unidos, buscou fortalecer ainda mais as sanções contra Cuba, ao contrário do Obama. E o Biden, embora muitos acreditem que ele seja, que ele tenha trazido esse aspecto de benevolência da política externa americana, de alguém compromissado com a democracia, com as causas humanitárias, quando ele diz que é preciso respeitar as liberdades do povo cubano, ele não está citando que o embargo dos Estados Unidos contra Cuba, que na verdade criticado pela ONU anualmente, que é criticado por muitos países anualmente na Organização das Nações Unidas, esse embargo americano serve para piorar a questão econômica de Cuba. O Biden fala em ouvir o povo cubano e as suas reivindicações, mas ele não fala que as sanções norte-americanas fazem piorar a questão energética em Cuba, a questão de suprimentos em Cuba, a questão dos investimentos em Cuba. Então vejam como é complexa essa situação, gente, não fiquem no superficial. Essa questão de Cuba com certeza vai reativar aqui dentro do Brasil as fake news, vai reativar essa polarização entre comunismo e capitalismo. Nós vamos ver publicações dizendo, tá vendo? Um ditador, um regime comunista caindo, novidade. Aquela discussão bem superficial, ideológica, quando na verdade, pessoal, o que está acontecendo é uma questão de disputa geopolítica, é uma questão de crise sanitária, é uma questão de crise econômica, e a ideologia se junta a tudo isso. Então, entendam mais o que está em jogo, compreendam mais o que está em jogo. A Rússia, como eu disse para vocês, partiu em apoio do governo cubano. Os Estados Unidos já deu a entender que vai apoiar os manifestantes que querem a derrubada do governo. Os manifestantes em Cuba, diante da situação econômica grave que o país tem passado, têm exigido a queda do governo, dizendo que o povo está passando fome, querendo a liberdade, querendo democracia, enfim. São roteiros que nós vemos se repetir em vários países da América Latina. Foi isso na Venezuela, com contornos de pressão internacional também muito grandes, interesses internacionais. Novamente, pessoal, interesses internacionais estão rondando Cuba. E essa disputa geopolítica está dentro dessa gama de interesses que eu trouxe aqui para vocês. Então fiquem ligados. Procurem com profundidade, não é só uma questão ideológica que está em jogo. Eu costumo dizer que a Guerra Fria acabou com a queda da União Soviética, pessoal. Depois, a gente teve o início da globalização financeira. A política externa americana teve que colocar o terrorismo como um inimigo a ser combatido, porque não havia mais a figura do comunismo da União Soviética para justificar a intervenção americana
em prol dos seus interesses. E aí nós entramos nessa etapa da globalização, da disputa geopolítica de novas potências aspirando ao papel de superpotência principal. E nós estamos vivendo esse cenário, uma disputa entre Estados Unidos, China e também Rússia, por mais influência em regiões diversas do planeta. A Europa também tentando aí se reencontrar, tentando projetar seus interesses. E nós estamos diante dessa grande disputa. E Cuba, a Venezuela, outros países, a Síria, estão no meio disso tudo como troféus, como regiões onde é possível exercer influência. Enquanto isso, nós temos somado a esse cenário uma grave crise sanitária, econômica, que o governo cubano tem enfrentado, e não só ele, mas outros países da América Latina também. Então, pessoal, procurem, busquem, pesquisem, porque, como eu disse para vocês, além da questão ideológica, que já está vencida, a questão do comunismo, né, ela já é uma questão vencida historicamente, né, a não ser, né, por uma disputa, a não ser quando a gente considera que o regime chinês também é dirigido, né, pelo Partido Comunista Chinês, mas aí já são outros 500, aí já é uma outra discussão, mas essa guerra fria de capitalismo versus comunismo não existe mais. Hoje o que a gente enxerga é uma geopolítica econômica, uma geopolítica nova, uma nova disputa geopolítica através da tecnologia de ponta, através da produção de tecnologia de última geração, inteligência artificial, de resguardar seus interesses de matérias-primas, de rotas comerciais, de influência econômica. É isso que nós estamos assistindo. E não mais essa história de comunismo versus capitalismo. Então, a questão ideológica na questão cubana é forte sim, mas há muito mais por trás disso, há essa disputa geopolítica. Vamos acompanhar o que está acontecendo na nossa América Latina, vamos acompanhar os desdobramentos dessa crise em Cuba, os desdobramentos da crise no Haiti, enfim, vamos enxergar sempre a nossa América Latina como um local, uma zona geográfica que deve ser sempre alvo dos nossos estudos, dos nossos interesses, pessoal. Acompanhem, sigam as notícias, tentem entender e não fiquem no superficial. Não fiquem nessa conversa de olha, comunismo caindo, há muito mais em jogo. É isso, pessoal, fiquem bem e boa noite para todos.